Olá, usuários da planilha de cálculo Revisa 2.0. Irei fazer agora um vídeo explicativo de como utilizar a planilha. Aqueles que ainda não aderiram à planilha, vocês podem adquirir através do site do Mercado Livre. O link para compra encontra-se logo abaixo do vídeo. Então, aqui, essa planilha se trata de uma planilha para cálculo revisional, para juros de financiamento e empréstimos. Aqui vemos o menu. Temos o menu do parecer técnico, onde serão inseridos os dados do contrato, que irão gerar automaticamente os anexos logo em seguida. O único anexo no qual iremos digitá-lo manualmente será o anexo 2, que esse fará a composição das diferenças de pagamentos, principalmente para quando houve pagamento em atraso das parcelas. Ele faz essa aferição dos juros. Vamos aqui ao parecer técnico. Lembrando que aqui também temos uma opção para análise prévia. Muito importante repassar essa análise prévia ao cliente antes de começar o seu trabalho, pois assim você passará mais confiança ao seu cliente, dando a possibilidade de ganho na ação, se vai valer ou não entrar com esta ação. Então vamos lá. Parecer técnico. Logo no início temos uma capa. Essa será a capa do seu parecer técnico. Veja que aqui já tem os dados preenchidos, mas eu vou tirar aqui para a gente preencher novamente. Então, temos aqui o nome da empresa. Aqui você irá colocar o nome da sua empresa. Vou colocar Revisa Juros. Os dados que eu vou colocar aqui, pessoal, são dados fictícios, apenas para ensinar o usuário a como preencher. O pessoal tem tido muita dificuldade no anexo 2. Pois se não for feito digitado os pagamentos e datas de pagamentos 1 a 1 no anexo 2, o resumo técnico contábil ele não sairá corretamente. Então vamos voltar aqui a capa. Revisa Juros será o nome da empresa. Aqui você poderá colocar da forma que você achar melhor. Eu particularmente coloco o parecer técnico contábil, mas se você quiser colocar laudo contábil, não tem problema. Quiser colocar laudo técnico, não tem problema. Eu particularmente uso parecer técnico contábil. Aqui vamos colocar o nome do autor. O autor, no meu caso aqui, Rosinete dos Santos Gonçalves. O nome do réu, no caso será aqui a BV Financeira. Contrato, o número do contrato 1040-71080. Esses dados que estou digitando agora são dados reais do contrato. O que eu vou colocar fictício aqui são os dados pessoais do cliente. Então, vamos lá. Objeto. Aqui você vai colocar o objeto da revisão. Então aqui tem várias modalidades. Você coloca da melhor maneira que você acha melhor. Eu particularmente coloco CDC, crédito direto ao consumidor veículo. Quando se trata de revisão de veículo, sendo CDC. Se fosse lease, você ia colocar lease financeiro, que tem logo abaixo aqui, ó. Se fosse lease operacional, colocaria lease operacional. Se fosse empréstimo consignado, eu escolheria empréstimo consignado, empréstimo pessoal, assim por diante. Você pode ver que quando você passa o mouse em cima da célula, ele já te dá uma caixinha de diálogo e alertando da escolha. Escolha aqui o objeto da revisão, clique na setinha. Temos o local e a data. Vou colocar aqui local, minha cidade.
Vamos colocar a data de hoje, no dia deste vídeo. Contador, no caso, eu, por exemplo, coloco aqui meu nome. Desculpa. Jadson Eric. CRC fictício aqui também. Caso seja você o realizador desse cálculo, você é advogado, por exemplo, basta modificar o nome aqui, advogado. Coloque advogado, coloque aqui a sua OAB, pronto, simples. Aqui na capa também temos o rodapé. Esse rodapé também fica à sua escolha. Eu geralmente eu costumo colocar o rodapé com o meu e-mail para contato e número de telefone. Logo abaixo temos os dados do financiamento. Serão aqui que você irá digitar os dados do contrato. Então, temos o CNPJ. Lembrando, pessoal, que as células que estão na cor verde, elas não poderão ser modificadas, pois senão poderá desconfigurar a planilha, pois se tratam de células automáticas. Então vamos aqui ao CNPJ 11 566 88, endereço Rua Alameda, número 1075, cidade, bairro da Revisional, cidade São Paulo SP, CPF do cliente, dados do cliente, lá, CPF do cliente, RG, endereço, o bairro e a cidade. Vou colocar aqui minha cidade também, Porto Velho, Rondônia. Caso você não tenha os dados, não tem problema. Isso aqui, você coloca os dados se você achar necessário, não vai influenciar em nada para o cálculo. Mas é bom colocar os dados porque fica mais completo. Aqui ele pergunta tipo de operação. No caso estamos fazendo aqui uma revisional de financiamento de veículos. Então vou colocar aqui financiamento. Pronto. O valor do bem. Eu tenho aqui o valor do bem no valor de R$30.000. O valor da parcela de 636,46. A assinatura do contrato no dia 6/12/2010. E o vencimento da primeira parcela será no dia... Desculpe, gente. A assinatura do contrato foi 6... Só um momento. Foi 27 de outubro de 2010. E o vencimento da primeira parcela foi 6/12/2010. Valor da entrada. Houve uma entrada no valor de R$12.000. Você pode ver que ele já fez o cálculo automático aqui. Ele já confrontou o valor do bem com a entrada. Ou seja, deu o valor líquido do crédito. Número de parcelas 48. E número de parcelas pagas 41. Data do cálculo. A data de hoje, 20/4/2014. Automaticamente ele já calculou também até o vencimento da última parcela, que será em novembro de 2014. A taxa anual desse contrato é de 21,99 e a taxa mensal de 1,67.
Essa é a taxa divulgada aqui no contrato, expressa no contrato. O custo efetivo total anual é de 32,97, gerou uma taxa efetiva de 2,40. Essa taxa efetiva, ela gerou-se por não ter sido embutida aqui, por exemplo, as tarifas adicionais. Essa taxa do contrato aqui de 1,67, no contrato ela só se deu justamente por causa das tarifas que foram embutidas. Se as tarifas não forem embutidas, a taxa será de 2,40. Vocês podem ver que eu não embuti nenhuma tarifa ainda. É por isso que achou-se o custo efetivo total aqui de 2,40. Então vamos lá. Temos aqui o IOF de 362,23. Outra tarifa, temos serviços de terceiros. No caso aqui, pessoal, está concessionária logística, não tem aqui serviços de terceiros. Simples, basta você alterar. Serviços de terceiros, vamos lá. Aqui cobrou-se o valor de 1.673,84. Tivemos registro de gravame? Não tivemos registro de gravame. Registro de contrato. Tivemos registro de contrato no valor de R$ 38,98. Tarifa de cadastro no valor de R$ 509 e tarifa de avaliação de bens de R$ 193. Caso aconteça de você modificar uma dessas células verdes aqui, por exemplo, digitei um 5 aqui errado no lugar do 18.000, por exemplo, não fiquem desesperados. Basta apenas você pressionar o Ctrl do seu teclado e Z. Pronto, tudo volta ao normal. Faça isso apenas uma vez. Aqui na multa por atraso, deixa aqui mesmo 1%, 2%. Ou se você quiser colocar qual foi a multa aplicada pelo banco, você pode colocar aqui, não tem problema. Apenas será dado como informação, não tem muita influência. Na realidade não fará nenhuma influência na planilha. Não terá nenhuma influência na planilha. Aqui temos o valor líquido do crédito mais tarifas adicionais. Aqui ele somou o valor líquido, que foi aqueles 18.000, que foi os 30.000 do valor do bem menos o valor da entrada, que gerou o valor líquido de 18.000, mais o total das tarifas adicionais, o valor de R$ 2.777,05. E o total do crédito financiado foi de R$ 20.777,05. Portanto, a própria planilha aqui já diz que o valor financiado para recálculo a juros simples será o valor de R$ 20.777,05. Aqui tem uma informação importante que diz que no dia 28 de agosto de 2013 foi julgado e aprovado a legalidade de cobrança do IOF e a tarifa de cadastro. O IOF poderá ser convencionado, ou seja, ele poderá ser financiado, não é mais uma tarifa ilegal. Ficando apenas uma observação quanto à tarifa de cadastro, que só poderá ser cobrada no início de relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Então fica a dica aí, pessoal. Qualquer dúvida, acessem este link aqui em azul da própria planilha. Depois de preenchido todos os dados do contrato, aqui em dados do financiamento, vamos ao resumo técnico contábil. Logo no início, temos os parâmetros para recálculos a juros simples. Você poderá recalcular pela taxa do contrato, pela taxa de mercado do Bacen, taxa Selic e taxa de 1%. Eu recomendo não utilizar a taxa Selic nem a taxa de 1%. A taxa de 1% porque os bancos já podem usar taxas maiores que 1%. Isso nem se discute mais no judiciário e pesquisando em alguns sites aí, algumas jurisprudências aí, eu vi que tem muitos amigos advogados que ainda
ainda tropeço nesse erro de pedir redução para taxa mínima de 1% ao mês e 2% ao ano. Então, vamos utilizar, por exemplo, aqui a taxa do contrato. Por que eu vou utilizar a taxa do contrato? Porque eu sei que a taxa que foi expressa aqui no contrato de 1,67 é menor que a taxa divulgada pelo Bacen da época. Eu vou colocar aqui, vocês verão que a taxa pelo Bacen é bem maior. Taxa mensal do recálculo, 1,78%. Vejam, bem maior que 1,67% do contrato. Então eu vou calcular com a própria taxa do contrato. Demonstrar notocismo utilizando a própria taxa do contrato. Ele pergunta: deseja recalcular sem o financiamento das taxas e despesas? Se você quiser fazer o recálculo somente com o valor líquido do crédito, no valor de 18 mil, a planilha também faz o recálculo somente com o valor líquido. Mas é bom você colocar assim, porque ela vai recalcular, porque geralmente as tarifas adicionais também são embutidas na parcela. Atualização de valores pagos a maior pela média do IGPM mais INPC, que é Índice Geral de Preço de Mercado, mais Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou seja, aqui ele faz uma média de atualização, faz a atualização pela média. Então sim, se você queira que ele atualize com a média, digite sim. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Sei que muitos de vocês, acho que alguns tiveram essa dificuldade. Mas aqui, por exemplo, alguns cálculos devem ter ficado assim, com esses números nulos. Isso aqui, pessoal, acontece porque, como falei anteriormente, temos que digitar um a um as parcelas e as datas de pagamentos lá no anexo 2. Para que isso aqui se conserte, se concretize de forma correta, vamos ter que fazer essa digitação no anexo 2. Então vamos lá no anexo 2. Vamos voltar ao menu. Anexo 2. Pronto. Veja que aqui tem umas parcelas, datas de pagamentos aqui de um cálculo anterior que eu tinha feito. Então vamos apagar. Veja que automaticamente a planilha já reconheceu que 41 parcelas pagas. Aqui no valor do pagamento, vamos colocar o valor normal da parcela, R$ 636,46, que é o valor que está aqui no contrato. Esse anexo, como diz aqui no título, composição das diferenças de pagamentos, também é utilizado caso houver pagamentos em atraso. Você que teve dificuldade de pagar na data certa, no dia do vencimento, mas pagou com atraso, ela também faz essa aferição de juros e multa. E confronta os valores que eram para ter sido pagos desde o início a juros simples. Veja que o valor da parcela juros simples, desde o início, era para ser de R$ 560,04. Então, ele confronta aqui o valor pago da parcela atual com o valor dos juros simples. Veja que aqui ele gerou uma diferença, 636,46, desculpem. Veja aqui que ele gerou uma diferença de R$ 76,42. Ele confrontou aqui, ó. Mas digamos que eu paguei essa parcela em atraso. Digamos que eu paguei essa parcela no valor vamos aqui, digamos que eu paguei essa parcela aqui no valor de R$ 698,45. Eu paguei ela com 10 dias de atraso, dia 16/12/2010. Vejam que ele já me diz que o valor correto da multa por atraso é de R$ 11,20. Juros de mora de R$ 1,87. Vejam que o valor da multa e o valor dos juros é cobrado não em cima do valor da parcela de R$ 636,46, mas em cima do valor da parcela juros simples de R$ 560,04. E aqui ele confronta os valores.
Ele confronta os valores aqui a juros simples. Ou seja, aqui ele diz que o valor para pagamento recalculado de juros simples em atraso seria de 573,11. Então ele confronta aqui o valor de 698,45 que foi pago em atraso, menos o valor a juros simples, que deveria ser este valor caso fosse pago em atraso também. Então aqui gerou-se uma diferença de 125,34. Mas caso vocês não tenham os boletos em mãos para fazer essa aferição dos juros, basta vocês digitar o valor normal que está no contrato da parcela e colocar aqui o valor do vencimento aqui, não tem problema. 6 de 12, a primeira parcela, por exemplo, venceu no dia 6 de dezembro de 2010, vamos colocar 6 de dezembro de 2010. A maioria dos casos, quase não, o pessoal, os clientes não passam os boletos de pagamento. Você que tem uma certa dificuldade com Excel, ou que não é muito íntimo com Excel, vou passar um macetezinho aqui para vocês. Algumas pessoas sabem, outras não, mas que vai reduzir bastante o seu tempo. Por exemplo, aqui temos, como falei, teríamos que digitar as parcelas e as datas de pagamentos uma a uma, para que isso não ocorra e que estresse você, que canse você. Vamos fazer esse macete. Clique em cima do valor de pagamento de 636,46. Logo aqui na célula onde está clicada, vem aqui no cantinho direito superior da célula, onde está esse sinalzinho de mais. Puxa o seu mouse até onde está esse sinalzinho, esse pontinho bem no lado direito superior, sinalzinho de mais, e puxe até o final. Pronto, já digitei todas as células, ou seja, eu não preciso digitar uma a uma, e já daria um pouquinho de estresse em fazer isso. A mesma coisa faremos com a data de pagamento. Aqui no canto superior da célula, esse sinalzinho branco aqui de mais no canto superior. Vem bem aqui no cantinho, quando você colocar o mouse em cima, ele vai ficar esse sinalzinho de mais negrito aqui, ó. Então você puxa. Pronto. Podem ver que está desconfigurado aqui, né? As diferenças de dias, mas não tem problema. Depois de feito isso, você vem aqui nesse sinal de mais aqui, que apareceu, esse ícone. Passe o mouse em cima e clique nessa setinha preta e vai em preencher em meses. Pronto, ele preencheu os meses na ordem, desde dezembro de 2010 até a data atual de abril de 2014. Pronto. Depois de feito isso, você voltará ao menu inicial. Mas caso, pessoal, vocês tenham os boletos em mãos e esses boletos têm pagamentos em atraso, vocês terão que digitar uma a uma para que a planilha faça a composição dos pagamentos, para que ela entenda a diferença dos pagamentos, porque não tem como ela adivinhar sobre o pagamento em atraso. Então vocês terão que digitar de uma a uma, caso houver pagamento em atraso. Ou seja, digamos que tem 10 meses aí que foram pagos em atraso, digite somente os 10 meses que foram pagos em atraso. Pronto. Juntamente com os valores pagos normais. Vocês não podem deixar de esquecer, vocês têm que preencher todos os meses. Vamos voltar ao menu inicial. Agora vamos conferir o nosso parecer técnico. Lá naquela parte de resumo técnico contábil, que estava com os valores nulos, incorretos. Olha aí, podem ver que aqui já voltou ao normal. Aqui já está mostrando os valores
os valores pagos pela tabela price e os valores pagos a juros simples. Então aqui ela já está pronta para impressão. Ó, veja que o sistema entendeu que há um saldo credor a favor do financiamento, do financiado. Ou seja, aqui ele pagou a maior, o valor de 3.133,09 pela capitalização dos juros. O sistema atualizou os pagamentos pela média do IGPM-NPC no valor de 355,17. E ele entendeu que houve um pagamento até a parcela de número 41, as tarifas adicionais, de 3.032,88. Até essas tarifas aqui foram embutidas nas parcelas, também foram capitalizadas. E além de ter pagado esses valores aqui incorretos, esses valores aqui a maior, ainda se tem um crowdcedor no valor de um saldo credor a favor do financiado de R$ 2.746,21. A planilha entende que o contrato está quitado a juros simples, que o financiado não tem mais débito com a financeira, ela já quitou o pagamento, já quitou o financiamento. Veja aqui que já temos o PC técnico totalmente pronto. Aqui já está pronto para impressão. Temos as formas de como achar a parcela pela tabela price, a forma também para achar a parcela pelo método de juros simples. E aqui o resultado dos cálculos, o resultado da análise, está pronta para impressão. Vamos voltar ao menu. Aqui temos os anexos, também já estão prontos para impressão. Podem ver, estão prontos para impressão todos. Todos prontos para impressão. Tem um detalhe, pessoal, também que vai acontecer quando eu ver os contratos quitados, será o anexo 5. Podem ver que os anexos aqui são na ordem, mas caso o contrato já esteja quitado a juros simples, esse anexo 5 ele não será útil em caso de quitamento, porque esse anexo será gerado um plano de pagamento para quitação. Caso houvesse saldo devedor remanescente, ele faria um plano de pagamento. Então, como ele não será utilizado, vamos ter que alterar aqui, a partir do anexo 6, aqui no título, por exemplo, aqui, ó, anexo 6, não será mais anexo 6, será anexo 5, para ficar na ordem. Quando você for imprimir, para ficar na ordem, o que era anexo 7 vira anexo 6, o que era anexo 8 vira anexo 7, fica na ordem. Aqui na análise prévia, que é anexo 9, será anexo 8. Eu coloco aqui quadro resumo porque também eu costumo colocar como anexo, mas se você for passar uma análise prévia para o seu cliente, digite aqui análise prévia, coloque aqui também, eu de preferência sem valor jurídico, para que o cliente entenda que isso aqui é apenas uma análise e não um cálculo completo. Aqui são apenas possibilidades.
Voltando aqui ao normal, se por um acaso as parcelas não tivessem quitadas totalmente, digamos que foi pago até a parcela 30, vocês vão ver que aqui o sistema ele irá avisar que há um reparcelamento do saldo devedor, ou seja, houve saldo remanescente. Possam ver que se eu altero, como eu alterei aqui, ó, que só pagou 30 parcelas, ele entendeu que ainda há saldo devedor no valor de R$ 4.354,90 a juros simples. Pode ver que pela tabela Price o saldo devedor seria bem maior, de 9.799. Então aqui no próprio parecer técnico também, lá no final, resultado dos cálculos, aqui o resultado da análise, ele fará o reparcelamento aqui do saldo devedor, ele fará o plano de quitação. Ou seja, caso de negociação, ele entende que as 18 parcelas que restam ainda do financiamento, a melhor forma de pagamento seria no valor de R$ 275,55. Ou seja, seria aquele valor de 4.354,90 em 18 vezes de 275,55. Este valor é o valor a juros simples, 4.354,90 a juros simples. Então vou voltar aqui para, vou deixar aqui do jeito que está mesmo. Geralmente quem faz o cálculo revisional, os contratos ainda estão em andamento. Vamos lá, voltar ao menu. Então pessoal, a próxima videoaula estarei ensinando como atualizar a planilha, os índices da planilha. Aqui foi o tutorial de como preencher a planilha, para quem tinha dúvidas. Caso houver mais dúvidas, basta mandar um e-mail e eu responderei o mais breve possível. Tenho o prazer de poder estar ajudando vocês. Qualquer dúvida, estou por aqui. Até o próximo vídeo.